Olá, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje então a lição número 6, que vai falar de composição e decomposição numérica. Eu já dei um pequeno spoiler para vocês em vídeos anteriores, né, sobre essas ideias, e aqui a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais, né? O que é compor e decompor? Vamos pensar nos significados ali da palavra? Você já deve ter ouvido, por exemplo, que o músico compôs uma letra. O que ele fez? Ele montou a letra, né, para poder cantar a música e fazer sucesso. Compor um número é a mesma coisa. Você vai pegar a parte dos números e vai montar ele para formar o número final. Agora, decompor é o caminho contrário. Você já tem o teu número pronto e você vai separar ele em pedacinhos, né? A gente já tinha conversado um pouquinho antes sobre isso. E como você pode fazer essa composição e decomposição? Aí tem algumas formas, né? Geralmente a gente faz isso de acordo com o valor posicional. Então separa lá, né, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar e assim por diante, né? Você pode fazer ele dessa forma. Você pode fazer através da adição, né? Então somando ali aqueles valores, ou também através da multiplicação. Aí a gente vai olhar depois algumas questões e ver essas duas formas diferentes de trabalhar com esses números. Ok? Vamos então ali para a página 41. Vamos começar ali com a questão número 3. No Teatro Municipal será apresentada uma peça infantil. O local tem capacidade para 15.632 pessoas. A leitura desse número eu acabei de ler ali para vocês, né? Perceba que quando ele fala de leitura, quando ele traz o número por extenso para você, é exatamente da forma que a gente olha para o número, né? Você olha para aquele número, você não vai falar 1, 5, 6, 3, 2, a não ser que você queira ditar os algarismos que estão ali. Então a nossa própria leitura já vai te indicar a alternativa correta, né? Olha só, eu tenho 15.000, então todas as alternativas ele trouxe 15.000 ali pra gente, mas aqui depois, ó, é 632 pessoas. Na letra A, ele trouxe 623, ele inverteu, né? Lembra que a posição altera? Ele colocou o 2 na dezena e o 3 na unidade, já transformou em outro número. Na letra B, 15.263, inverteu a posição dos algarismos de novo também. Não é o mesmo número que a gente quer, né? Letra C, 15.632, isso mesmo. A marca ali, a letra C, é o que ele trouxe para você. E a letra D, ele falou que era 236, inverteu ali a posição também, então não poderia ser. Então, a própria forma como você vai ler ali o seu número já te indica, facilita muito, né, em questões que a gente precisa trabalhar com ele por extenso. Ok? Vamos olhar já de baixo, vamos aproveitar e olhar para a questão número 4, porque ela trouxe ali pra gente, ó, ainda pensando nesse mesmo número, ó, a capacidade do teatro mencionado na questão anterior pode ser escrita da seguinte maneira. E ele trouxe pra gente trabalhando com a decomposição através da multiplicação. A gente já tinha visto decomposição antes, né, através da soma, da adição em aulas anteriores, e esse aqui é legal porque ele mostra uma outra forma. Como que eu trabalho com a decomposição, com a composição de um número através da multiplicação? Aí você precisa pensar nos valores posicionais, tá? Esse número que a gente tem, vou até aproveitar a questão de cima e colocar ele aqui maior, ó, 15.632. Se você fosse escrever quem é cada um desses elementos, veja aqui, ó, eu teria aqui, né, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. E de acordo com cada uma dessas ordens, a gente sabe, né? A unidade multiplica por 1, a dezena multiplica por 10, a centena por 100, e assim a gente vai indo, né? Perceba que são múltiplos de 10, vai aumentando o zero. Então a unidade de milhar é 1.000, dezena de milhar é o 10 da dezena, mas é 10.000. E dessa forma a gente consegue decompor, então, olhando para os algarismos e vendo a multiplicação. Então, por exemplo, eu tenho 1 aqui na dezena de milhar, mas é 1 vezes 10.000. Pode observar que em todas as alternativas ele está lá, 1 vezes 10.000. Agora, quando eu olho ali para o 5 ele está lá nas unidades de milhar, então ele seria 5 vezes 1.000. Então, não pode ser nem a letra B, nem a letra D. Tanto na A quanto na C, ele está indicando para você 5 vezes o 1.000. Próximo algarismo, ó, o 6 está na centena. Então, é 6 vezes
100. Opa, então não é a letra C, ele trocou a posição dos algarismos de novo, tem que ser a letra A. Vamos confirmar até o final para verificar se realmente é a letra A. Aí você vai para a dezena, tem o 3 na dezena, então 3 vezes 10, é exatamente o que está indicado aqui, e o 2 da unidade. Professora, por que não está 2 vezes 1? Ele até poderia colocar ali, mas multiplicar por 1 não ia alterar, né? Então pode deixar a unidade sem indicar a multiplicação, ok? Então aqui foi mais uma forma de mostrar para vocês como a gente faz a decomposição de um número através da multiplicação. Vamos aproveitar agora e fazer mais uma questão juntos? Vamos lá, vamos mudar a nossa página. Agora a gente vai ali para a página 43 e vamos dar uma olhada na questão número 8. Ela é um pouquinho diferente ali para a gente relembrar e revisar algo que a gente já conversou, mas a gente ainda não praticou, ok? Questão 8. Cerca de 6.340 voos por ano partem de um determinado aeroporto. O algarismo que ocupa a terceira ordem desse número tem valor posicional igual a... Já tínhamos conversado brevemente sobre isso, então vamos aproveitar e relembrar. Quando a gente coloca o número ali, né, 6.340, sabemos que ele tem, então, a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. A cada 3 aqui, né, então, unidade, dezena, centena, a gente diz que isso é uma classe. Então, a gente tem aqui a classe das unidades simples, depois a gente vai ter a classe dos milhares, né? E a gente vai sempre agrupando de 3 em 3. É exatamente onde você põe um pontinho no número para facilitar a tua leitura, né? E dentro dessas classes, a gente chama cada um dos algarismos de ordem. Então, por exemplo, o número 6.340, ele aparece 4 algarismos. Ou seja, eu posso dizer que ele tem, então, 4 ordens. E a gente sempre começa do menor para o maior. Então, quando ele fala da terceira ordem, ele está falando de quem? Ele está falando ali para você da centena. Tá? Então, ele quer saber qual é o valor posicional do algarismo 3. Se o 3 está na sua centena, ele já não vale 3, né? A gente viu que ia multiplicando, então na unidade multiplicava por 1, na dezena multiplicava por 10, na centena multiplicava por 100. Então o 3 nessa posição seria 3 vezes 100, que representa o 300, alternativa C. Tá, mas por que tem outras alternativas ali que pode te enganar um pouquinho? Eu falei para vocês que a ordem a gente começa do menor para o maior. Se você esquecer dessa informação e você olhar do maior para o menor, olhar no sentido contrário, olha quem que você ia achar na terceira posição? O 4. E tem a alternativa correta ali pensando no 4, né? Então a gente também tem que tomar cuidado para não só saber o que é ordem, saber o que é classe, mas saber por onde a gente começa a olhar para esse número, tá? Então, sempre começamos pela unidade, até nas operações a gente começa pelas unidades, né? Então, a gente sempre vai olhar ali para a unidade porque os menores números só têm unidades, então a primeira ordem tem que ser a unidade. Essa é uma outra dica que eu dou para vocês não esquecerem, né? Então, os menores números, se for um número que só tem unidade, como é que eu vou falar que ele não tem ordem, né? Então, a primeira ordem é as unidades, a dezena seria a nossa segunda ordem, a centena seria a terceira ordem e assim por diante. Por isso que a gente tem que olhar para o 3 e não para o 4, e como ele está na centena, a alternativa correta é a letra C, ok? Espero que vocês tenham entendido e eu vejo vocês agora na nossa próxima aula.